Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um dos nossos estudos sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Esse trabalho nós fizemos durante a pandemia com um grupo de jovens, agora retornou nos estudos da EBD e estou regravando, depois de ter atualizado aqui alguns desses arquivos. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Vai ser a primeira parte, porque tem muitos slides, e vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos ver verso a verso o histórico e o profético. Vamos então à leitura da carta. Em Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele um tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós vemos um mapa da representação da antiga Ásia. Hoje é a atual Turquia. Ela era dividida aqui em Ásia, Bitínia, Frígia, Galácia, Pisídia, Panfilha, Lícia, Cilícia, Capadócia, Ponto, E a cidade de Tiatira, ela foi construída por um dos 4 grandes generais de Alexandre o Grande, chamado Seleuco I Nicator. E ela ficava numa posição bastante estratégica. Ela estava na via, que vinha daqui de cima, da Europa, descendo em direção ao Oriente Médio, e também mais abaixo Israel, e abaixo de Israel o Egito. Vemos também os candelabros, os castiçais, como o Senhor ele fala que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele é o Deus onipresente no meio da igreja, e ele também é onisciente e conhecedor de tudo o que se passa. O interessante nessas cartas é que o Senhor ele usa elementos que estavam naquelas cidades. Ele usava a questão da arquitetura, a questão da história política, da geografia, da hidrografia. O Senhor ele usa assim bastantes elementos para trazer uma aplicação espiritual. Eu gosto de dizer que a linguagem que o Senhor usa ela é muito semelhante às parábolas, onde ele toma do conhecimento, daquilo que todos sabiam, todos conheciam, e também, logo depois, ele dá um ensino espiritual, muito parecido com o ensino filosófico, conhecido como peripatética, Quando eles andavam e onde paravam, ali eles usavam os elementos daqueles lugares para poder iniciar as suas aulas e os seus debates. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes como latão. Primeiro verso
dirigida essa carta. A palavra anjo aqui não é um ser celestial, mas anjo, tanto no grego quanto no hebraico, significa mensageiro, aquele que é enviado para transmitir uma mensagem. Angelos no grego e malar no hebraico, é a mesma coisa. Vamos ver o significado de igreja, depois Tiatira, o Filho de Deus, por que o Senhor se apresenta como Filho de Deus, e porque ele diz que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então aqui está escrito em cima, né, em grego, ao anjo que está na igreja de Tiatira escreve. Igreja, está aqui, eclesia. Eclesia tem um prefixo ek, chamados para fora, ou tirados de dentro para fora. Tirados de dentro de onde? Do mundo. O Senhor é aquele que diz que ele é a porta, e que aquele que entrar pela porta salvar-se-á, sairá de onde? Do mundo. E achará pastagem, ou seja, será conduzido pelo bom pastor. Então o Senhor nos tirou de dentro do mundo, das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eclesia. Eclesia significa assembleia ou reunião de cidadãos. O que era eclesia na antiga Grécia? Né? Era um espaço democrático onde os cidadãos se reuniam para discutir e decidir questões políticas importantes, assuntos políticos, assuntos públicos e tomar decisões importantes para a cidade-estado. Essa palavra ela foi usada também para a congregação dos santos em Cristo Jesus, porque nós também nos reunimos e ali nós compartilhamos, temos tudo em comum, oração, pão, doutrina, e ali nós tomamos as decisões importantes, né, para a igreja, mas não são decisões tomadas da nossa cabeça, mas são aquelas que nos são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, eclesia, igreja, tirados de dentro para fora, era o que Tiatira precisava entender. O Senhor já começa assim, né? Eu vos tirei de dentro para fora, nos tirou do costume greco-romano, helenístico, né, daqueles tempos, né, idólatra, né, pagão, e os colocou, né, no caminho, que é o caminho reto, caminho para a salvação em Cristo. Então, nós vamos ver aqui etimologia e interpretação são coisas diferentes. Etimologia é o estudo da origem da palavra e as suas aplicações através do tempo, porque as palavras elas sofrem algumas modificações e adaptações no que diz respeito, né, ao tempo. Então ela é uma palavra de origem grega, aqui está escrito tiatires, ou tiatira, formada por dois radicais. Tia, que significa vítima. Aqui no latim, hóstia. Quem já pertenceu, né, à Igreja Católica, acho que consegue, ou quem está ainda, né, na Igreja Católica, consegue saber muito bem e explicar melhor do que eu até o que é a hóstia. Né? Uma vítima oferecida aos deuses. É aquele pão que é oferecido, né, na missa, onde se acredita, né, na transubstanciação, onde o vinho ou o sangue e o pão se tornam no corpo físico de Jesus. Né? E tireis, ou tira, que é experimento, sou levado a pecar. Né? É interessante que o Senhor ele vai usar exatamente, né, palavras semelhantes, né? Da fornicação, do pecado, daqueles que são tentados, né, a experimentar e acabam, né, depois sendo levados, né, ao pecado, presos ao pecado. Né? A interpretação ela depende da vertente linguística quanto às línguas faladas, né? Quando da sua criação e a sua posterior fortificação. Como eu já falei, ela pode sofrer alterações durante o tempo. Né? Então a interpretação aqui, Tiatira, Torre Alta, era uma cidade forte com torres altas, castelos brancos, hoje é Aquissar.
Domínio feminino pode significar, passou a ser uma cidade dominante. Por isso o Senhor ele vai usar a figura de Jezabel, o domínio feminino, que vai representar, né, a igreja que é apóstata, que é aquela mulher que toma do fermento, que fala de heresias e muitas outras coisas que ela coloca e mistura em 3 medidas de farinha, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, até levedar tudo, né? Interessante, muita gente vê essa parábola como algo bom, né? Uma mulher que esconde o fermento, né? Só que não é. A palavra de Deus, né, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuam sendo puras. Nós vamos ver depois um pouco sobre a questão do fermento, né? Não devemos celebrar a festa com os pães fermentados, né? Mas com os asmos, né? Que fala do pão sem fermento. E ela pode também ser interpretada por sacrifício contínuo. Eu acho que é a que mais vemos em livros e dicionário. Sacrifício contínuo ou sacrifício perpétuo. Da raiz do substantivo vítima, usada nos contínuos sacrifícios, né? Ou sacrifício de contrição. Eu tenho um dicionário aqui, é um dicionário americano, Zondervan, e ele traz a interpretação como sacrifício de contrição. Então, etimologia, interpretação e aplicação são coisas diferentes, mas é importante que a gente conheça um pouco sobre a geografia do local, porque ela determina também o nome daquele local, né? Eu moro no Rio de Janeiro, né? Segundo contam os historiadores, quando os portugueses aqui chegaram, entrando na Baía da Guanabara, acharam que era um rio e era o mês de janeiro, então eles colocaram o nome da cidade Rio de Janeiro, só que não era um rio, né? Então, o local muitas vezes ele define, né? E dá também algumas dicas sobre o porquê do nome de cada local. Por que o Senhor ele se apresenta como o Filho de Deus? Nós sabemos que Cristo ele é o Filho de Deus. Em inúmeros textos na palavra, nós vemos Jesus sendo apresentado como Filho. Desde o Velho Testamento, né, o Senhor ele promete um menino, um filho nos nasceu. No Salmo, né, beijai o filho. Então a palavra ela vai sempre mostrando Jesus como o Filho de Deus. E ele diz ser o Filho de Deus. E os religiosos acharam que aquilo ali era realmente uma blasfêmia para poder, né, condená-lo, né, à morte, né? Duas personagens, elas usurpavam o título de Filho de Deus no mundo greco-romano e em especial em Tiatira. Um deles, uma dessas personagens, era o deus Apolo. Ele era adorado tanto pelos gregos quanto pelos romanos com o mesmo nome, Apolo. Ele era considerado filho de Zeus. Zeus seria o deus máximo, né? O deus todo-poderoso, né? do panteão grego. E de Leto, né? Ele era considerado filho de Zeus e da deusa Leto. Muito conhecido também como o deus Sol, né? Ou deus da profecia, né? Então a gente já entende por que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não é Apolo o deus que é o sol da justiça. Não é Apolo o deus que dá a profecia. Só aqui trocar o dá aqui, que é a preposição em artigo, né? Por botar um acento ele vira verbo, né? O Deus da profecia, aquele que nos dá a profecia. Então Tiatira era uma cidade idólatra. Isto pode ser visto nas moedas. Aqui à direita nós temos uma moeda cunhada na época em que João foi orientado a escrever essa carta, né? Nas moedas cunhadas e também nas ruínas de templos pagãos, né? Recomendo até que assistam os nossos programas, que tem imagens, né, que foram gravadas lá, né, no local, né? E elas dão também para nós um entendimento muito bom, né? Na figura ao lado podemos ver, né, Caracalla, né, que é Marco Antônio, um dos imperadores romanos, filho de Sétimo Severo, né, da dinastia dos Severos, né? Adorando, né, o Deus Sol. Aqui sobre a mão de uma mulher, né, está o Deus Sol, que é Apolo. Sobre o cavalo é o imperador Marco Antônio. À direita nós vemos uma deusa, uma mulher, e nas mãos dela, né, o Deus, né,
Apolo. Era exatamente o que estava acontecendo lá, né, em Tiatira, né, adorando ao deus Sol. Na maioria das moedas podem contemplar uma figura de uma deidade, né, de uma deusa, uma mulher, que tem o deus Tirímonos, que é Apolo, filho de Deus, em suas mãos. Mas Apolo não é o deus Sol. Olha o que o Senhor diz aqui no Salmo 84:11, né? Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor é o meu sol, Ele é a minha luz. O Senhor é o sol da justiça, né? Para aqueles que temem o nome do Senhor nascerá o sol da justiça, e o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam, né, na retidão. Salmo 84:11, né? E aqui Malaquias, né, 4:2, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e cura trará, né, nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro, né, do cevador ou da estrebaria, né? Então, essa foi a primeira, né, entidade ali, ou personagem, que estava usurpando, né, o título de filho de Deus. Então, Jesus está dizendo, não é Apolo o filho de Deus, sou eu. Jesus está falando, sou eu o filho de Deus. A segunda personagem, né, eram os Césares, né, os imperadores, né, que também se autoproclamavam, né, filhos de Deus, filho de Deus, né? Domiciano, né, imperador de 81 a 96 antes daqui, a Era Comum, tá? Era Comum ou depois de Cristo, né? Foi o primeiro governante, né, EC, né, Era Comum. Foi o primeiro governante romano a exigir ser adorado como Deus. Aqui tá, é uma frase aqui extraída do livro do Nestor Friedrich, de 2002, o ano da publicação, página 190. A autoapresentação de Augusto em carta dirigida a Éfeso para demonstrar o elo entre o imperador e o título, ele vai dizer César absoluto, filho do deus Július. É a mesma coisa que está aqui, né? Austocratons Kaiser Theos Iulius, né? Que é Júlio, né? Ius, que é filho do deus Júlio. Então ele já se considerava filho do Deus. Deus, ali para ele já era Júlio César, e ele já se considera também filho do Deus Júlio, né? Mas aqui alguns textos, hein? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4:15. A causa das perseguições, já que começam em Éfeso e fica muito mais forte, né, muito mais enfática na carta de Esmirna, muitos cristãos eles eram obrigados a confessar que César era Deus, que César era o filho de Deus. E se eles não confessassem, eles eram mortos. Qualquer um que declarasse ser Jesus o filho de Deus era perda de emprego, família, prisão e até morte, se não negasse, né? Mas a gente vai ver lá que o Senhor ele orienta logo no final para que eles retivessem, né, o nome do Senhor até o fim. Então, duas entidades, né? A primeira é Apolo e a segunda eram os imperadores, né, que eram adorados como Deus. Por isso Jesus se apresenta dizendo, eu sou o Filho de Deus. Não é César e não é Apolo. Os olhos como chamas de fogo. Aqui ao lado à direita nós vemos aqui o fogo de um fundidor, né? O fogo do ourives, né? Ele limpa, ele separa, né, o ouro da escória. E o Senhor ele estava olhando para aquela igreja que estava se contaminando. E os olhos do Senhor queriam fazer exatamente isso, limpá-los da escória que estava presente, se fortificando, né? Se fortificou ainda mais, né, no período de Tiatira, né? Os olhos fala da onisciência, daquele que tudo vê, nada lhe podemos ocultar. O fogo é aquele que limpa e também cauteriza, né? O Salmo 139:7 ele diz, né, para onde eu irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Não podemos fazer, né, a nossa morada nas profundezas do mar ou nas mais altas
alturas, ali o Senhor também estará. É o Senhor que tudo vê. E este mesmo Senhor que olhou para Tiatira e viu que havia escória neles e queria que com chama, né, com a chama de fogo dos seus olhos limpá-los, é o mesmo Deus que hoje pode olhar, porque mais lá ao final ele diz que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Rins e corações são responsáveis, né, pelas emoções, né? Sobre os rins, as suprarrenais ou adrenais, né, a descarga de adrenalina, quando você está muito emotivo ou toma um susto, né? Ou quando você está numa situação de perigo, né? Então o coração também ele muda o seu ritmo, né? E o Senhor ele está mostrando que ele é aquele que com os seus olhos ele quer nos limpar, ele quer nos purificar. Ele conhece todas as coisas. Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais e é aquele que tudo vê. O Senhor que nos sonda e nos conhece, né? Então, por isso ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo, porque ele quer olhar e quer limpar da escória aqueles que já estavam se contaminando desde o período de Pérgamo. Semelhante os pés semelhantes ao latão, né? Latão ou bronze, né? Reluzente, né? Aqui à esquerda nós temos um pé. Esse pé você pode buscar e pesquisar, ele aparece, a primeira aparição dele é na cidade de Éfeso, na primeira igreja. Ele está ao lado de uma figura de uma mulher que representa a biblioteca de Celso. Esse desenho do pé na calçada, ele apontava, né, para os locais onde haviam casas de prostituição. E os pés, aqui Isaías 59:7 diz que os pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Então aqui aqueles que não praticassem, né? Porque Jezabel ela ensinou a outros a tirar os servos do caminho. Então, o pé aqui, que estava nas cidades antigas, hein, que pode ser encontrado naquelas cidades lá, nas ruínas, eles apontam uma direção para o pecado. Mas o Senhor ele diz que os pés deles são semelhantes ao latão reluzente ou ao bronze. O latão ou o bronze, ele representa a justiça e o juízo. Para nós é justiça. O Senhor, ele nos dá o galardão da justiça. Mas para o mundo, o Senhor ele dá a condenação do juízo. O bronze ele era o material usado no altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo, o sacrifício pelo sangue de Jesus, né, que foi ali derramado e vertido. É neste sangue que nós somos justificados pela fé, né? Ali nós somos justificados e nos tornamos justos não pelas nossas obras, mas porque o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica. Ele era o material, então, usado no altar do holocausto, na pia, onde os sacerdotes, logo após passarem pelo altar do holocausto, para entrar na tenda, eles tinham que lavar pés e mãos. O Salmo diz, quem entrará na presença do Senhor é aquele que está com as mãos puras, né? Com as mãos limpas e com os corações puros, né? Então a pia também fala de uma lavagem pela palavra da água, né? Que nos dá acesso, né, à intimidade com Deus. Era também o bronze, né, eram as bases das colunas do tabernáculo, falando da nossa justiça e de como nós devemos andar neste mundo. Ou nós andamos com os pés de Cristo, né, o latão reluzente, a justiça refletindo a glória de Deus, ou nós andamos em direção, né, à prostituição, né? A escolha está aí, né? Mas nós já temos escolhido andar nos caminhos do Senhor, né? As marcas do homem é o pé no chão ali, que leva em direção ao pecado. E as marcas do pé de Cristo nos levam no caminho da justiça, em direção à vida eterna com o Senhor, né? Verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O sacrifício da idolatria foi repreendido na lei, em Atos capítulo 15, no primeiro concílio em Jerusalém, por volta do ano 50, 51,
E ainda hoje nós sabemos que não devemos nos misturar com as coisas que são oferecidas, né, a ídolos. E ídolo hoje, ele não é somente um objeto, uma estátua, ele pode ser também uma pessoa. Tanto é que os grandes artistas são chamados de ídolos, né? Artistas e atletas e vai por aí, né? Então tem contra ti que tolera Jezabel, né? Nós vamos ver também aqui nessa questão do verbo, né, prostituir. Jezabel é sinônimo de sedução, à idolatria e à imoralidade. Então, quem foi Jezabel, né? Esta mulher que se diz profetiza, né? Ela diz ser porta-voz dos oráculos de Deus. Aqui neste caso, Jezabel já vai representar a igreja com o cristianismo corrompido. Ela se dizia ser suprema. A semelhança de Jezabel do Velho Testamento, que conduziu o reino do norte, onde seu esposo Acabe, né, era rei, mas quem reinava na realidade, né, ela era dominante, né, levou Israel a fornicar, né, contra o Deus de Israel. E na sua lei conduziu-os aos sacrifícios da idolatria, de onde comiam, fornicavam, e Jezabel matava todos os que eram contrários a ela e a sua prática idólatra, né? Seu marido, o rei Acabe, rei de Israel, mandou erigir um templo a Baal e também um bosque a Astarote. Elias ele combateu, né, os 800, os profetas de Baal e os profetas de Astarote, né? Mandou matar os profetas do Senhor e também mandou matar a Elias por ter derrotado os seus profetas numa batalha espiritual travada sobre o Monte Carmelo, né? O Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus, né? E Baal não é Deus, né? Decretou a execução de Nabote por apedrejamento, porque Nabote não quis negociar, né, com Acabe a vinha que havia sido deixada por herança de seus pais. Este comportamento de Jezabel no Velho Testamento vai ser o mesmo comportamento, as mesmas perseguições, elas vão ser desencadeadas contra os cristãos verdadeiros. Ela tinha título daquele que estava vivo, mas que estava morto na realidade, e ela estava perseguindo aqueles que tinham Cristo, que tinham, né, a Cristo vivo nos seus corações, né? E foram desencadeadas muitas perseguições, né, contra a reforma, e depois as companhias que se levantam para fazer as santas inquisições, e muitos crentes eles foram mortos, né? Aqui temos, né, uma figura de Baal, que era deus do sol, do trovão, Astarote, deusa da fertilidade, Apolo, já falamos sobre ele, né, que era considerado o filho de Deus, o que morreu e ressuscitou, né? Então ele tenta simular, né, aquilo que já era estipulado, já estava estipulado para Cristo, né? Outras divindades, né, que também, ou deidades, né, que eram veneradas em Tiatira, né, Esculápio, deus da medicina, Baco, né, ou Dionísio, deus do vinho e da orgia, Artemis ou Diana dos Efésios também era adorada ali, né? Segundo Strong, que é um dicionário, né, Jezabel significa Baal exalta. Baal significa marido, né, exalta. E a segunda parte do nome dela, de Isabel, no hebraico significa esterco, fezes. Mas quem foi Jezabel e por que o Senhor fez menção dela nesta carta? Jezabel foi filha de Etabaal, rei dos Sidônios, que por aliança com Omri, casou-se com seu filho Acabe por volta do ano 870 a.C., se tornando assim rainha de Israel do Reino do Norte. Ela implantou e difundiu heresias e apostasias em Israel, levando o povo a adorar a Baal e a Astarotes em cultos licenciosos. Nesses cultos existiam profetisas rituais que na realidade eram prostitutas e carnais, né? E perseguiu e matou a muitos dos profetas do Senhor. Jezabel passou a representar desvios doutrinários e as operações do maligno. E todos os que fazem uso de suas práticas não herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem, diz o Senhor. Se não se arrependerem, o Senhor traria sobre eles grande tribulação
e os colocaria sobre uma cama e seriam feridos de morte. Então ela vai ser considerada, né, a igreja apóstata, né, aquela que se desviou, né? Aqui atrás tem uma mão, aqui embaixo tem outra, mexendo numa farinha e lançando o fermento, né? Aqui está Gnaica ou Gnica ou Gneca e Isabel, né? É a igreja apóstata. É a palavra mulher que aparece lá no texto grego do Novo Testamento, né? Gneca, né? Significa mulher no sentido de esposa. A mulher que se diz profetiza, se diz vigária, né? Representante, aqui vigária aqui abaixo, representante ou vice-substituta de Deus, né? Se dizia profetiza. Profeta é aquele que diz falar aos homens da parte de Deus. Ela toma o fermento e mistura em 3 medidas de farinha. E o Senhor nos orienta, ele nos fala 3 vezes, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, dos fermentos dos saduceus e do fermento de Herodes, que até então, né, mandou matar João Batista, como Jezabel aqui também, um dos fermentos que ela coloca, além de levar, né, a apostasia e as heresias, foi mandar matar, né, os profetas, como Herodes, ali dominado por Herodias e Salomé, acabou também matando, né, a João Batista. Né? Então, acautelai-vos do fermento. O fermento não é coisa boa. Muitas pessoas confundem, né? Com as mesmas ações, né, os reformadores e os pré-reformadores também combateram contra esse sistema e muitos foram perseguidos. Ela não se arrependeu. Na realidade, quando se fala de reforma, né, ninguém queria criar uma igreja protestante. Eles queriam reformar a igreja, mas ela não se arrependeu e se levantou, né, e mandou matar. Né? A parábola em Mateus 13, 21 é semelhante ao fermento que uma mulher, que fala dessa igreja, Jezabel, que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, que eram puras, Pai, Filho e Espírito Santo, até que levedou tudo. Né? Aí a gente vai ver a criação de tantos dogmas e de tantas outras coisas que só incharam, não contribuíram em nada de positivo para a salvação e para a vida eterna. Pelo contrário, né? Lançou um fardo e um peso muito maior sobre aqueles que estavam tidos como cristãos na época. Né? Ensinar e enganar aos meus servos. Né? Este ensino, né, ele não começou em Tiatira, ele teve início lá em Éfeso com os nicolaítas, que muitos do início do 2º século dizem ser seguidor de Nicolau, um dos 7, né? Alguns dizem. Né? E em Pérgamo recebe também um ensino, né, o acréscimo do ensino de Balaão e Balaque. Então vai só piorando, né? Os nicolaítas, depois Balaão e Balaque, que vieram preparando o caminho para o surgimento, né, desta mulher chamada Jezabel, desta igreja e seus ensinos heréticos. Né? Tiatira era uma cidade idólatra. Isso pode ser visto na moeda. Isso aqui já passou, né? Então eu vou passar porque eu repeti aqui. Não, a ênfase no Espírito Santo é o conselho nessa época, né? Era necessário que eles tivessem e atentassem para o conselho. Eu vou passar aqui para essas setas o fermento, aquilo que foi introduzido, ensinar a fornicar e a comer dos sacrifícios da idolatria. Fornicar no grego vem da palavra porneia, que deu origem à palavra pornografia. A parábola fala aqui então de uma mulher. Uma mulher. Aqui em Apocalipse é uma comparação, né? O quadro da esquerda e o quadro da direita, né? O fermento. Fornicar dos sacrifícios da idolatria. Uma mulher, ela fica caracterizada aqui em Apocalipse 2:20 como Jezabel. Introduzir, né? Introduziu. O que ela introduziu? Ela introduziu o fermento. A doutrina romana, o paganismo, o sincretismo, que era a mistura que já havia, né, entre as religiões greco e romanas, e agora o cristianismo lançando mãos dos elementos, né, dos deuses e dos filósofos que Grécia e Roma traziam até então. 3 medidas puras de farinhas, e a flor da farinha pura fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
mas ela vai contaminar tudo isso, né? Levedou, né? Levedou significa contaminar a massa, né? Então, heresias, apostasias, é a corrupção da massa. Mais uma vez, acautelai-vos do fermento, de Herodes, dos fariseus, dos saduceus. Paulo diz, né, aos coríntios, hein, limpai-vos do fermento velho para que sejais nova massa, assim como já estáis sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Aqui eu vou deixar para o próximo, senão vai ficar muito grande, né? Dele um tempo para que se arrependesse. Vamos falar depois sobre o verbo arrepender, metanoia. Daí da sua fornicação, porneias, está aqui em grego, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Como Israel, na saída do Egito, os filhos de Israel foram preservados, mas os primogênitos dos egípcios foram mortos, né? E toda a igreja, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e coração, e darei a cada um segundo as vossas obras. Então eu vou parar aqui, vou corrigir algumas coisinhas que eu já vi aqui, e no próximo nós passamos a falar sobre aqui o verso 21 e 23. Tá bom? A todos a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.